Olá pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o orçamento e cronograma de obras financiado pela Caixa. Então, o orçamento e o cronograma é chamado de PFUI, né, pela Caixa Econômica. O que é PFUI? Então, PFUI é a proposta de financiamento de unidade isolada, né, que é o que a pessoa chama popularmente de orçamento da Caixa. Então, esse orçamento ele é composto pelos dados do proprietário, dados do responsável técnico, né, que está assinando o projeto, os dados do terreno, né, o orçamento, né, em si da obra, o cronograma físico-financeiro. Daí tem um documento à parte que é chamado de memorial, né, um memorial da obra. É um resumão de tudo que tem que ter na obra. Então aqui o começo aqui é bem tranquilo, o formato, né, da PFUI, né, do orçamento é esse formato aqui. Então ele é composto aqui no início aqui pelo proponente, né, que é a pessoa que está fazendo o financiamento, o responsável técnico, número do conselho do responsável técnico, do CAL, CREA ou CFT, CPF do responsável técnico, o endereço da onde vai ser a obra, né, lote, quadra, vila, o uso do imóvel proposto, né, se é residencial, comercial, misto, né, o valor, né, do terreno, né, e dados do documento do terreno, nesse caso aqui a matrícula, né. Então mais para baixo aqui a gente tem a documentação que é exigida, né, obrigatoriamente tem que ter, né, se você está comprando o terreno você vai ter que ter o contrato de compra e venda desse terreno. Se você está financiando o terreno e construção, a construção já tem que ter o alvará de construção. Então a Caixa exige que seja colocada a data de validade do alvará de construção, né, e o valor proposto para o terreno, né. E aqui tem alguns dados também, preenchimento que tem que ser obrigatório, né, é obrigatório que a construção atenda, né. Tipo aqui, ó, item de fundação compatível com a característica do solo, né, tem que atender. Impermeabilização da fundação, de alicerces, baldrame e radier em todas as faces que tenha contato com o solo para evitar a ocorrência de umidade ascendente. O que quer dizer isso? Que no caso o baldrame não pode só ser impermeabilizado a face de cima. Tem que ser impermeabilizada a face de cima e as faces laterais pelo menos de 10 a 15 centímetros nas laterais, né? Geralmente é feito com pintura asfáltica, né? Impermeabilização das 3 primeiras fiadas de alvenaria para evitar a ocorrência de umidade ascendente. Então, até as 3 primeiras fiadas, a Caixa exige que tenha impermeabilização, né? Geralmente, ou na argamassa, ou depois no reboco, tem que ter algum aditivo na massa para impermeabilizar. Geralmente, isso não é feito, né? Mas quem está assinando o projeto se responsabiliza. Porque no cronograma está escrito que tem que ter e o profissional e o proprietário assinam embaixo. Impermeabilização de áreas úmidas, como banheiro, cozinha, sacadas e lavanderia. O que quer dizer isso? Banheiro, a Caixa exige que a parte do box seja impermeabilizada pelo menos até 1 metro de altura. Né? Então é feito tudo, é feito o piso, né? No caso lá o contrapiso, rebocado a parede, né? E depois é impermeabilizado através de uma manta líquida ou de uma pintura asfáltica ou algum outro tipo de impermeabilizante, mas tem que ser impermeabilizado até 1 metro de altura, as paredes e o chão. Não utilizar alvenaria de vedação com função estrutural. O que seria isso? Não descarregar carga, peso em cima de parede, né, em cima de alvenaria. Por isso que a Caixa exige que tenha pilar com ferragem armada, né, não uso de treliça. A Caixa não aceita. Se o engenheiro for lá e ver treliça, ele manda demolir e fazer de novo. Né? Por quê? Porque esses nossos tijolos que nós temos, eles são fracos para ele suportar peso. Né? Então, o pedreiro, a hora de executar, tem que pensar que a alvenaria é simplesmente para vedação de vão, não é para suportar peso. Por isso que não pode ser parede amarrada como era antigamente. Chegava no canto, só fazia parede amarrada. Tem que ter pilar.
né? O pedreiro na hora de execução tem que pensar que a parede é só para vedação, não é para suportar peso. Por isso que tem que ter vigas armadas e pilares armados, né? Para quem tem que suportar o peso, os pilares e as vigas. Cinta de amarração em concreto, armado sobre todas as paredes. Vergas em todas as portas e janelas com apoio de no mínimo 20 centímetros, contra vergas em todas as janelas com vão acima de 1 metro. Né? As vergas sempre foram obrigatórias nas obras da Caixa. Aqui está colocado 20 centímetros. A maioria dos engenheiros da Caixa estão cobrando no mínimo 30 centímetros de transpasse. Eu já fiz um vídeo já sobre vergas e contravergas. Né? Quem não viu, dá uma olhada. Então isso é exigido, né? As vergas e contravergas, obedecer ao transpasse, no mínimo 30 centímetros de transpasse para cada lado, senão a verga perde a função estrutural. Outro item, tratamento contra cupim em todos os tipos de madeira aplicado a estruturas de cobertura e de esquadrias. Isso aqui é uma coisa também que o pessoal geralmente não faz na obra, mas o responsável técnico está assinando, dizendo que vai ser feito ou está sendo feito, né? Que é o tratamento contra cupim nas madeiras. Isso daí é obrigatório pela Caixa. Né? Se foi feita a obra, dali 1 ano lá começou a dar problema, foi um engenheiro da Caixa fazer uma vistoria lá e foi constatado que há infestação de cupim, responde o responsável técnico que assinou o PFUI. Uso de materiais de construções conforme as normas técnicas brasileiras. Isso daqui, geralmente, o fabricante do material já tem obrigatoriedade dele seguir essas normas técnicas. Né? Então, a gente já compra o material, já quando compra de uma empresa, de um fabricante, já está dentro das normas. Aqui nós temos o outro item, que é a anotação e relatórios da responsabilidade técnica. Então, aqui é a parte do projeto. Né? Então, a gente vai colocar o número da RT ou TRT, ou RRT, o nome do responsável técnico, o CPF do responsável técnico, o conselho dele, se é CREA, se é CAL, se é TRT, se é o CFT, e o do estado e o número do registro dele. Então isso aqui é todos os projetos. Geralmente quando é casa pequena, né, até 100 metros, é só o projeto arquitetônico e a execução. Vamos ver aqui outro item. Aqui a gente tem os dados da obra, né, informações da obra, o tipo do sistema executivo, né, aqui é um sistema convencional, padrão normal, administração própria. Né. Aqui a gente tem a área construída, e aqui inicia o orçamento em si. Então aqui, para o profissional entender como funciona a PFUI, né, o orçamento da Caixa, os valores preenchidos aqui não é o valor de mercado, vamos dizer assim, porque o orçamento da Caixa é baseado numa tabela nacional que se chama tabela SINAP. Né? A tabela SINAP é uma tabela nacional da Caixa, que a Caixa atualiza mensalmente ou a cada 2 meses há uma atualização nessa tabela. E todos os valores colocados aqui a gente leva como base a tabela SINAP. Então tem alguns valores aqui que vai estar bem acima do valor de mercado e outros vai estar bem abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque a Caixa faz análise do orçamento levando como base a tabela SINAP. Né? E essa tabela SINAP é uma tabela de referência nacional que é usado para fazer o orçamento. Não só esses orçamentos, como vários orçamentos. A prefeitura também usa a tabela SINAP para elaborar o orçamento. Né? Então, o orçamento é utilizado a tabela SINAP. Outra coisa, dentro dos valores indicados aqui, é incluso o valor total do serviço. Né? Então, se a gente pegar a alvenaria, não vai estar só o valor do tijolo ali. Ali vai estar o valor total da alvenaria por metro quadrado. Ou vai estar incluso no valor a argamassa, né, o cimento, a areia, o tijolo e a mão de obra para fazer essa alvenaria. Né? Então, isso vai estar incluso. Você pegar ali a parte de piso. A parte de piso não é só o valor do piso que vai estar ali. Dentro desse valor ali vai estar o valor do piso, o valor da argamassa, o valor do rejunto e o valor da mão de obra, tudo incluso. Né? Então, aqui os valores são por
por serviço, né? Não é por material. Né? Então, se pegar um serviço ali, o valor ali é o valor global para fazer aquele serviço. Né? Tipo uma porta. O valor ali vai estar o valor global da porta. Não é só o valor da porta. É o valor da porta, o valor da espuma expansiva, o valor da fechadura, o valor das dobradiças, vão estar tudo incluso dentro do valor. Então é o valor do item pronto, colocado. Alvenaria. Aqui, ó, alvenaria. Alvenaria em tijolo furado, 148 metros quadrados, né? No valor de R$ 52,00 o metro quadrado. O que é os R$ 52,00 o metro quadrado? O que está incluso nos R$ 52,00? É a alvenaria total, o metro quadrado total da alvenaria. É o valor do tijolo, está incluso, o valor da argamassa, que está lá areia, cimento, cal, e o valor incluso também da mão de obra. Então isso, esse 52 aqui já é o valor completo da alvenaria pronto, né? Então aqui daí já tem todos os itens, né? Concreto armado, alvenarias, vergas e contravergas, porta completa, porta de entrada completa, né? Então aqui já está incluso porta, os batentes, os caixilhos, fechadura, dobradiça e a mão de obra para a instalação dessa porta. Então esse valor aqui é o valor completo da porta colocada, né? Do material e mão de obra. Vidros e plástico. A gente pode ver aqui em esquadrias, aqui, ó, que não tem janela. A janela aqui está em branco, porque a janela entra aqui em vidros e plásticos. Porque a janela é considerada só basicamente vidro, porque a maioria coloca vidro temperado. Como é só vidro, basicamente, a gente coloca aqui no item vidros e plásticos, vai estar aqui. Então aqui, ó, 8 metros quadrados, no valor de 187 um metro quadrado. Então o 187 aqui já é a janela colocada no lugar, né? Já é a mão de obra do vidraceiro, o valor dos vidros e o valor dos alumínios, né? Já está tudo incluso aqui. E aqui a gente tem aqui, ó, vai 8,28 metros quadrados de vidro. Cobertura, né? Aqui a gente tem estrutura de telhado, R$ 75,00, 75 metros quadrados de telhado e R$ 51,00 o metro. Então o que está incluso aqui? Já é a madeira, prego, a mão de obra, está tudo dentro do 51, já é pronto, né? O telhado pronto. E aqui a gente tem todos os itens. Impermeabilização. Aqui a gente tem, ó, box e banheiro. Então já é previsto no orçamento a impermeabilização dos boxes. Tem que ser impermeabilizado até 1 metro de altura. Então a gente tem aqui, ó, 3,20 metros quadrado, R$ 12,30 o metro quadrado. Ó, impermeabilização com pintura impermeabilizante. Então, tem que ser, como já consta no orçamento, tem que ser feito, né? A gente tem aqui chapisco, né, os valores de chapisco, a quantidade de chapisco, chapisco com argamassa preparado em betoneira, cerâmica. Então aqui a gente tem, ó, forro de PVC, 18 metros quadrados de forro PVC e R$ 69,00 o metro quadrado. Nessa obra aqui foi pouco o forro de PVC porque é basicamente os beiral, porque a obra é com laje, né? E aqui R$ 69,00 o metro do forro. Então o que está incluso nos R$ 69,00? O entarugamento, prego, o forro em si, os parafusos para pôr o forro, as meia cana, então tá tudo incluso dentro dos R$ 69,00 o metro. E a mão de obra também, né? Por isso que é o valor de 69. A pessoa vai falar, nossa, R$ 69,00 o metro do forro, mas o forro tá R$ 10,00. Mas aí que tá, dentro dos 69 aqui não é só o forro, né? Tem que ver que é incluso o forro instalado, com todo o material e a mão de obra para ser instalado. Tem revestimento interno, né? Chapisco, embolso, reboco, pintura, né? Também tem todas parte de pintura, piso, né? Tem aqui, ó, o contrapiso, a cerâmica e o cimentado rústico, que seria a calçada. Acabamentos, né? Rodapé, soleiras e peitoris. Instalação elétrica. A instalação elétrica geralmente é tudo por valor global, né? E indicado que a quantidade de tomada na cozinha, sala, banheiro, quartos.
instalação hidráulica, instalação de esgoto e água pluvial, né? Indicado aqui a caixa de gordura. Caixa de gordura também é obrigatório em todas as obras, assim como caixa de passagem. Lembrando que caixa de gordura e caixa de passagem são caixas diferentes, né? A caixa de gordura é usada geralmente em cozinhas, né, para separar o óleo da água, né? E a caixa de passagem é simplesmente para passar, é uma caixa de visita, é uma caixa de inspeção, basicamente, né? Então é isso a diferença dos dois. Louças e metais, né? Então todos os orçamentos lá vai ter vaso sanitário, lavatório, cozinha, pia de cozinha, que a caixa começou a ser obrigatório também agora a ter no orçamento. Aqui a gente tem limpeza final da obra, também um valor global, né? E quando tem alguma coisa extra, como nessa obra aqui a gente teve uma escada, então também teve guarda-corpo metálico, né? E aqui tem o valor total da obra e aqui já dá também o custo, né? O custo por metro quadrado da obra. E por final a gente tem o cronograma, né? Então o orçamento e o cronograma é duas coisas diferentes. Então o que é o cronograma? O cronograma da Caixa é o cronograma físico-financeiro, né? O que diz nesse cronograma? Ele diz o prazo de construção da obra e o valor de cada etapa da obra, né? Então vamos começar aqui. A gente tem o item, que é discriminado o item, que é o que tem no orçamento, que no orçamento é dividido por itens e subitens, e aqui é indicado os itens. Então a gente tem aqui 18.1, serviços preliminares e gerais, R$ 1.400. O que inclui dentro dos serviços preliminares né? Gerais? A gente pode ver aqui no orçamento. Tá aqui, ó. Serviços preliminares e gerais. Serviços técnicos, projetos, taxa, despesas iniciais, instalações provisórias, barracão, insumo e limpeza da obra, né? A gente tem aqui, ó, infraestrutura. O que é infraestrutura? Infraestrutura é toda a estrutura da residência que está abaixo do solo, né? Baldrame, quando tem sapata, é a sapata, os blocos, no caso quando é casa pequena é a broca, é a estaca. Então tudo que está para baixo da terra é a infraestrutura. E supraestrutura é tudo o que está acima da terra, é toda a estrutura que está para cima da terra, né? Pilares, vigas, vergas, contravergas, tudo isso daí é a supraestrutura. Então, continuando aqui. Então, a gente tem a infraestrutura, né, que é tudo que está para baixo da terra, R$ 1.594. E aqui a porcentagem que corresponde a essa etapa. Então, a etapa aqui de infraestrutura corresponde a 6,7% do valor total da obra. Né? Então, a gente tem aqui a supraestrutura, que é R$ 12.000, que corresponde a 15,62% do total da obra. Né? Então, aqui é todas as etapas, paredes e painéis, esquadrias, vidros e plásticos. Isso daqui, na hora que estiver analisando, o pedreiro estiver analisando o cronograma, prestar atenção nisso, que é o tipo de esquadrias que vai ser usado. Né? Para a Caixa Econômica, esquadrias é a janela pronta. Né? Ah, não, mas na casa vai ser usado a janela de vidro temperado. Então ele vai estar no item vidros e plásticos, não vai estar em esquadrias. Isso tem que tomar cuidado. Outra coisa também no orçamento da Caixa aqui, que eu me esqueci de comentar, que é a nomenclatura para reboco. Aqui, ó, revestimento externo, né? Aqui na Caixa a gente tem o chapisco, a gente tem o emboço e a gente tem o reboco. Então aqui para a Caixa vem o chapisco, né? O emboço, que a Caixa entende como o reboco nosso, e o reboco para a Caixa é a massa fina, né? Então tem que prestar atenção nisso também, que para a Caixa aqui reboco é a massa fina e emboço é o reboco, né? Então voltando aqui, a gente tem então divididos aqui por itens, né? O itens, pintura, temos aqui, ó, pisos, acabamento, temos o valor por item.
a porcentagem por item que corresponde ao valor total da obra. E aqui a gente tem o prazo para a execução da obra. A gente tem aqui, ó, prazo previsto de execução 4 meses. Então essa obra aqui vai ter que ser feita em 4 meses. A gente tem aqui, ó, parcela 1. O que tem que estar executado na primeira parcela? Então aqui, ó, 100% dos serviços preliminares vão ter que estar executados na primeira parcela, 100%. Também na primeira parcela vai ter que estar executado 100% da infraestrutura, que é tudo abaixo, que está tudo abaixo do solo, tipo a fundação, né? Aqui, ó, 80% da supraestrutura vai ter que estar pronta na primeira etapa. Vamos considerar o que seria 80% da supraestrutura, né? Basicamente tudo, vamos dizer que falta só a viga cinta, né? Então é considerado 80%. Já foi construído todos os pilares, já foi construído todas as vergas e contravergas, então aqui está 80%, só está faltando a viga cinta. Paredes e painéis, que é toda a parte de parede, a alvenaria já está 100%, né, na primeira etapa. E aqui a gente tem também 20% da elétrica, que no caso corresponde ao padrão Copel, né? E 10% da instalação de água, né, que seria a ligação de água mesmo, o hidrômetro lá na ligação. Então na primeira etapa aqui, a gente vai ter a casa, a fundação 100% pronta, a supraestrutura, a infraestrutura 100% pronta, a supraestrutura 80% pronta, a alvenaria 100% pronta, com ligação de água e ligação de luz, né? Então na primeira etapa aqui, essa obra já vai estar toda levantada na altura de viga cinta, sem a viga cinta, então a primeira etapa. A gente vai aqui agora para a segunda parcela, né, a segunda etapa. A segunda etapa aqui, ó, 20% da supraestrutura. Então na supraestrutura já foi construído 80% na primeira etapa, né, que está lá só faltando a viga cinta. Na segunda parcela foi concluída a supraestrutura, então na segunda parcela aqui vai ter que estar concluído. Então fez a viga cinta lá, concluiu a supraestrutura. E a gente tem aqui, ó, 90% da cobertura. Então na segunda parcela eu terminei a viga cinta e fiz 90% da cobertura. Vamos dizer, eu fiz toda a cobertura lá e ficou faltando só embolsar as goivas, vamos dizer assim, né? Então está 90% da cobertura pronta. Revestimento interno. Eu fiz 10% do revestimento interno. Então, vamos dizer, eu já chapisquei toda a casa por dentro, né? 10% do revestimento. Revestimento externo. Fiz 70% do revestimento externo. Então, eu já chapisquei toda a parte externa e já reboquei uma boa parte externa, né? Então, aqui, ó, o revestimento externo está em 70%. Revestimento interno tem que estar 10%. E já fiz mais 10% da elétrica. Como eu já reboquei, vamos dizer, a parte de fora, eu já devo ter passado alguma tubulação, né, que é onde vai entrar energia e onde vai entrar água, né? Então 10% aqui da elétrica e telefônica, 20% da hidráulica, né, porque já vai ter que estar a tubulação de hidráulica já feita na alvenaria. E fiz aqui 70% de águas pluviais, né, que é a coleta da água, vamos dizer que tem a calha, que coletou a água da calha e está sendo escoado. Então já foi feito 70% já da parte de encanamento de água da chuva, né, que é a água pluvial. Daí aqui na terceira parcela, eu fiz aqui, ó, 70% das esquadrias, né, então eu já coloquei lá 70% das esquadrias. Nesse nosso caso aqui, que corresponde às esquadrias, como as nossas janelas aqui são em vidro temperado, a nossa janela está discriminada aqui nos vidros e plásticos. Esquadrias aqui é basicamente as portas. Então, como aqui eu já reboquei na primeira etapa, eu já levantei, na primeira etapa, então eu levantei a obra e deixei até a altura da viga cinta. Na segunda etapa, eu terminei a viga cinta e cobri a obra, né, já fiz a viga cinta, cobri a obra e já fiz a parte de chapisco interno e chapisco e reboco externo, né? Na terceira etapa, eu já estou começando a colocar as portas, né? Então aqui 70% das esquadrias, que seria os batentes. Então já comecei a colocar os batentes.
Fiz 10% aqui, ó, concluí a impermeabilização, não, que impermeabilização não, cobertura. Eu concluí a cobertura aqui agora na terceira etapa, né, que faltava embolsar as teias, embolsei as teias. Fiz 100% do revestimento externo, deixa eu ver aqui. Ó, fiz 100% da impermeabilização. O que seria essa impermeabilização aqui? Essa impermeabilização aqui é a parte do banheiro lá, né? Porque a do baldrame, a impermeabilização do baldrame está ali na superestrutura ou na infraestrutura, né? Então aqui na impermeabilização, aqui é a impermeabilização do box do banheiro. Eu fiz 100% da impermeabilização aqui no terceira parcela, que deve a hora que eu estou rebocando o banheiro lá, eu já fiz a impermeabilização. Fiz 70% do revestimento interno, né? Eu já tinha feito 10% na segunda parcela, agora eu fiz mais 70%. Fiz 20% dos forros, que é o beiral. Fiz aqui 20% do revestimento externo, né? Eu tinha feito 70%, agora fiz mais 20% do revestimento externo, provavelmente o reboco, né? Fiz 10% da pintura. Ó, fiz 10% da pintura. Provavelmente eu já devo ter começado nessa etapa já a fazer pintura de espelho beiral, né? Fazer alguma pintura que já dava fazendo. 10% é bem pouco, então provavelmente é do beiral. Pisos, eu fiz 60% de piso. Na primeira etapa aqui, ó, o piso aqui eu tinha feito 20%. Agora eu fiz 60%. Provavelmente eu já devo ter feito o piso interno da casa, né? Quase terminado o piso interno da casa. Depois aqui no terceiro aqui, ó, eu fiz mais 70% da elétrica, né? Como eu já comecei a rebocar a parte interna da casa, eu já devo ter passado quase toda a parte de tubulação, né? Então toda a parte de tubulação, colocar as caixinhas 2x4, o quadro de distribuição, o aterramento. Depois aqui a gente tem 80% aqui das instalações hidráulicas, né? Quase concluída também. Não, já concluí, né? Porque eu fiz 20% aqui da instalação hidráulica aqui no segundo, né? E por último aqui eu fiz 80%. Então no terceiro eu concluí já a instalação hidráulica. Aqui na instalação de esgoto e água pluvial eu concluí agora também, fazendo 20%. Eu tinha feito 10% na primeira etapa, né? 70% na segunda etapa e 20% agora na terceira etapa. Então eu concluí, na terceira etapa eu concluí o serviço de instalação de água pluvial, que é a água da chuva. Então aqui concluiu também a terceira etapa. Então na primeira etapa eu fiz até a altura de viga cinta a casa. Na segunda etapa eu concluí a viga cinta e fiz a cobertura, né? Cobri toda a casa, só não embolsei as goivas no caso, né? É isso. Deixa eu ver aqui, cobertura. Isso, ó, fiz 90% da cobertura na segunda etapa. Então, na segunda etapa eu fiz 90% da cobertura, terminei a viga cinta, fiz 10% do revestimento, né? Comecei a rebocar, chapiscar por dentro e já chapiscar e rebocar por fora. Fiz 20% dos pisos, provavelmente dentro da casa, como já estava coberto, já começaram a ser feitos os pisos, né, o piso bruto. Fiz 10% das instalações, né, consegui colocar mais tubulação, eu já comecei a rebocar a parte externa. Fiz 20% da hidráulica, né, então como eu já comecei a fazer os pisos por dentro do banheiro, já devo ter começado a fazer a parte hidráulica também. E 70% das águas pluviais, né, como eu já estou mexendo por fora, mexendo com cobertura, já comecei a fazer a canalização disso. Na terceira etapa, eu fiz 70% das esquadrias, já comecei a colocar os batentes, né? Concluí a cobertura, faltava embolsar as teias, fui lá na terceira etapa, já concluí a cobertura. Na terceira etapa também já comecei a fazer aqui, ó, a impermeabilização do banheiro, que é do box do banheiro, como já estava rebocado, né? Fiz aqui mais 70% do revestimento interno, parte de reboco, piso, chapisco, já está quase concluído na terceira etapa. Fiz mais 20% dos forros, que é o forro beiral, né? Lembrando que essa obra é com laje, então aqui o revestimento interno conta também o reboco da laje.
né, 60% aqui dos pisos, 70% aqui da instalação telefônica, elétrica, 80% da água, 80% que eu já concluí a instalação hidráulica, né? Então, como eu já fiz todo o revestimento, praticamente eu já concluí a instalação hidráulica. Daí aqui a gente tem uma quarta etapa, que corresponde a 30% das esquadrias. Então, como eu já tinha feito 70% aqui na terceira etapa, nos 30% que eu concluí, né, na quarta etapa, eu concluí a colocação das esquadrias, que é a colocação de todas as portas. Fiz 100% aqui também da instalação dos vidros, na quarta etapa. Concluí aqui também com 20% o revestimento interno. Já concluí aqui o reboco, o chapisco e a massa fina, a parte interna. Concluí aqui também com 80% os forros, os beiral. Eu concluí aqui na quarta etapa. Concluí aqui também com 10% aqui a pintura. Não, pintura não, a revestimento externo, né? Faltava 10% eu concluí. 90% aqui, como eu já tinha feito 10 aqui na terceira etapa, na quarta etapa ficou 90%, concluindo assim a pintura. 20%, ficou faltando 20% aqui na quarta etapa do item pisos, então concluí aqui na quarta etapa. Provavelmente é o rejunte, né, dos pisos de revestimentos. 100% foi concluído tudo 100% aqui dos acabamentos, né? Ficou aqui também 100% louças e metais. Aqui que entra pia de cozinha, né, também. Vaso sanitário, né, o lavatório. Concluí aqui também 100% os complementos, que é a limpeza da obra, né? E aqui também teve outros serviços, que aqui seria, como tem uma escada, ele tem um corrimão lá. Então foi concluído também, foi colocado o corrimão no último mês aqui, né? Então a leitura, a gente concluiu aqui, né? Aqui embaixo a gente tem o valor por etapa. Aqui, ó, a primeira etapa aqui, ele corresponde a 30% do valor total da obra, que é 25 mil. Né? Então a primeira etapa aqui, ele é 33%, 32% da obra, que corresponde a 25 mil. A segunda etapa corresponde a 21% da obra, então é 16 mil. Né? Então o pedreiro concluiu a segunda etapa lá, ele vai receber 16.600, né? A terceira etapa aqui corresponde a 24%, que é um total de 19 mil reais. E a quarta etapa aqui corresponde a 21%, também 16 mil e poucos reais aqui, 16.364 reais. Então aqui a gente tem embaixo que a gente tem o valor da porcentagem por parcela, né, por etapa, correspondente por etapa, e aqui embaixo a gente tem o valor correspondente por etapa, né? E aqui embaixo a gente soma o valor total do financiamento, né, do valor da obra, que é 77.556, né? Então o orçamento da Caixa é basicamente isso, né? Aqui o cronograma. Então é bem importante que o pedreiro entenda, né, isso daqui para ele poder dividir o serviço e concluir a etapa, né? Então a aula seria isso e até a próxima.